Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos aqui, eu e meu amigo, parceiro de jornada de caminhada mediúnica, Renato Souza, para darmos início ao estudo da obra Revista Espírita, o ano 1859. Primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, a Paulo de Tarso pela oportunidade de servir e de serviço. Para aqueles que não sabem, a Revista Espírita foi um periódico francês, que circulou no final do século XIX, que teve a sua primeira edição lançada em 1858, pela Sociedade Espírita de Estudos de Paris, e teve a sua última edição em 1869. Estamos aí, Renato, para trazer à luz essa obra tão estudada, tão maravilhosa que Kardec, mais uma vez Kardec, nos trouxe. Não é isso, Renato? Sim, com certeza. Nossa, gratidão muito grande de estarmos aqui para estudarmos essa obra junto com todos os ouvintes, não é? E é o programa que tem a finalidade de trazer justamente à luz os comentários a respeito de toda a obra, ou pelo menos das principais obras que foram codificadas por Allan Kardec, tá? Então nós vamos ficar com os anos ímpares, não é isso? Sim. O Amaury e o Astênio ficaram com os anos pares, não é isso? E até o século vindouro a gente termina. Pois é, com certeza, né? Então vamos dar início, né, Bill? Sim, vamos lá. Aqui é o nosso estudo, tá? Número 1, né? A revista número 1, de janeiro de 1859, o ano é o 2, segundo ano, porque começou, como bem disse o Bill aí, em 1858. A Revista Espírita de 1859, ao menos o prefácio que a gente tem aqui, ela trata do relato das manifestações materiais ou inteligentes, aparições, evocações, dentre outros aspectos ligados a esses assuntos. Fala também um pouco para a gente a respeito da moral, da invisibilidade da alma, a natureza do homem, dentre outros assuntos, conforme a gente colocou. Então vamos começar a trazer já aqui a primeira parte, logo para a gente poder comentar, tá? E trazer aí aos ouvintes, trazer a todos nós aí. Bom, no primeiro capítulo aqui dessa primeira revista, em janeiro de 1859, Allan Kardec trata assim o título A.S.A. Príncipe G, que diz assim no seu primeiro parágrafo: Príncipe, Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria. Resumindo, em poucas palavras, o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário estar, em mente esses princípios. Permite-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Nesse primeiro parágrafo, Bill, a gente já pode observar o Kardec colocando para a gente algumas situações com relação àquela passagem que a gente tem muito no Livro dos Espíritos, que a gente sabe que tem na pergunta lá pertinente a respeito do conhecimento das coisas, não é? Sabemos do amadurecimento que necessitamos para termos conhecimento das coisas, e tudo nos é passado conforme a nossa evolução, conforme a nossa capacidade de entender, não é isso mesmo? Sim, está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, lá o que é Deus, tudo aquilo aquelas informações que vêm
chegando para nós, elas vão chegando paulatinamente, conforme, como você mesmo falou muito bem, através do nosso entendimento, da nossa capacidade de absorção e da nossa capacidade de reverberar aquilo ali. Porque não adianta a gente explicar, como até eles colocam, não adianta você explicar a lei da física para uma criança de 2 anos. Então, nem tudo nos é dado aprender, saber naquele momento, mas tudo nós iremos ter conhecimento na medida que nós vamos crescendo moral e espiritualmente. Sim, e tem uma outra coisa intrínseca aqui que é importante também, que é o que eles também sabem passar para a gente, o que podem passar para a gente, e aquilo que é permitido passar para a gente, né? Perfeito, perfeito. Muitas respostas do Livro dos Espíritos, eles até nos trazem, isso aí eu não tenho conhecimento, ou isso aí eu não posso te passar, mas em muitos casos eles dizem que não têm conhecimento para aquilo, ou seja, nem aos espíritos que foram os corroboradores da doutrina, ou melhor, da codificação espírita, é dado saber tudo, porque tudo só o Pai sabe, nem o próprio Cristo trouxe isso para ele, saber de tudo. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre, é aqueles que nós temos como base, mas nem ele sabia e sabe tudo, só o Criador realmente. Sim, sem dúvida. Continuando então, fora do mundo corporal visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Vamos até parar aqui, porque esse parágrafo, essa frase tão somente, explica muita coisa, tem muita coisa aqui dentro dela para a gente falar. Não é? Existem muitos mundos à parte, muitos mundos vibrando ao nosso derredor e a gente nem percebe, não é verdade? Aonde a gente diz que existe o nada, na realidade não é o nada. Exatamente. E quando Cristo diz lá que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele não só se refere às moradas físicas, mas também às moradas espirituais e a tantos outros mundos, né? A gente vê mundos microbiológicos, faunas microbiológicas aí, a própria cessação do nosso corpo físico, né? Quando se dá a fauna microbiológica, é um mundo ali, é um mundo à parte. Né? Nós temos, você vê lá as formigas lá na sua casa, me fugiu agora o nome onde ela, no formigueiro, né? Formigueiro, uhum. Né? Formiga e formigueiro. Aquele formigueiro dele é um mundo ali à parte também. Então, assim como dizem os espíritos, assim é o micro e assim é o macro. O macro nós poderemos colocar entre aspas, né? Porque nós não vivemos no macro, mas o macro em relação a eles seríamos nós, e o micro é a própria existência deles. Mas existem muitos mundos, muitos paralelos aí em relação à nossa vida material, que a gente não tem nem ideia, né, Renato? Não, sem dúvida. E nem nos damos conta de que existe um mundo convivendo com o nosso próprio mundo. Existe um mundo no mar. Sim, né? Existe um mundo lá no mar, a gente às vezes nem se dá conta, acha que aquilo é tão somente né? é uma parte, mas é um outro mundo que vibra junto com o nosso mundo e que funciona, né? Em equilíbrio e também está progredindo conforme todo e qualquer outra obra do Pai nesse sentido. Quando a gente pega o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, e a gente começa a ter uma visão a respeito dessas moradas como sendo fora da Terra, precisamos primeiro olhar para a nossa Terra, porque aqui dentro temos sim. E existem espíritos por toda parte, né? Isso, Bill? Sim, nós somos cercados, como o próprio apóstolo Paulo, né? Nosso grande Paulo de Tarso, né? Nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós temos, e são eles que nos conduzem e nos dirigem, como diz lá a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Então, a todo momento nós estamos com eles ao nosso redor, nos motivando, ou nos incentivando, mas também de acordo com aquele campo que nós dermos para ele, nos colocando para trás, nos trazendo coisas negativas, mas sempre com os espíritos ao nosso redor. Então, por isso que nós temos que estar muito atentos, né, vigilantes vigiando e orando, para que a gente não caia em tentação, como o nosso próprio Cristo disse, mas sempre com os espíritos ali ao nosso redor, para muitos, para nos fazerem testar. Mas, falando sobre esse caso, o importante é que nós temos sim a ajuda dos espíritos, e nós temos também aqueles que nos querem ver maus.
mas tudo isso está sobre uma grande égide, que é a égide do Cristo. Está tudo sob controle. Não está nada aleatório, nada está solto. Está tudo sob o comando do Cristo. Não é isso, meu parceiro? Sim, com certeza, sem dúvida, né? E há espíritos em diversos níveis, não é? Nós estamos falando aqui dos espíritos humanos, Sim. não é? Mas existem espíritos em diversos níveis que vibram em diversas regiões, em diversos mundos, não é? Também, com certeza. Kardec continua então aqui nessa primeira parte, né, da revista, dizendo assim: os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Ele aqui já faz uma alusão, né, sem dúvida, e parte do princípio de começar a falar dos espíritos que a gente citou aqui, que são justamente os espíritos que reencarnam num corpo físico humano, né, e tudo mais. Então ele começa a falar dessa, que são na realidade as próprias almas. Então ele fala desse mundo, né, que é o mundo desses espíritos, tá, que a gente trata aqui, repito mais uma vez, como espíritos já em nível de poder reencarnar e almejar corpos físicos humanos. Sim, né? Sim, ele traz também à luz para a gente a universalidade dos espíritos, né? Nós somos seres universais. Nós estamos encarnando hoje aqui nesse planeta chamado Terra por uma questão vibratória, questão dentro da lei de causa e efeito. Nós necessitamos desse planeta, nós necessitamos desse tipo de corpo físico, mas como seres universais, né, na medida em que nós vamos nos graduando, né, vamos ganhando faixas novas, né, Renato? A gente tem sim a possibilidade de sair daqui do plano terreno, reencarnar num plano superior. Nós temos a oportunidade, como forma de missionária, de reencarnar num planeta ainda primitivo para amparar, para auxiliar, como o próprio Cristo fez, né? Lógico que guardando as devidas proporções, mas o Cristo é um grande retrato disso. Ele teria necessidade de reencarnar num mundo desse aqui, de provas e expiações, ou melhor, a época nem era um planeta ainda, né? Era uma abóboda, enfim, em chamas. Ele não só ajudou na harmonização física disso tudo, como reencarnou. Então, nós somos sim espíritos universais e temos sim condições de reencarnar em qualquer lugar do universo aí, esse universo que não tem fim, infinito. Você citou o Cristo, fez tudo isso por amor, né? Sem dúvida, por amor, e é assim que as coisas devem se movimentar na nossa vida, tanto encarnado como desencarnado. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando a Revista Espírita de 1859, tá? Estamos em janeiro, né? A revista número 1, de janeiro de 1859, trazendo aqui pra gente algumas passagens, tá? Alguns comentários a respeito de relato das manifestações materiais, inteligentes, aparições, evocações, dentre outros aspectos, tá? Vamos dar continuidade então aqui, Bill, né? Sim. Ao meu lado, Bill Fabiano Cordeiro, ajudando aqui, conversando com todos nós, e a gente tendo essa oportunidade aí abençoada de estudar um pouco mais, não é? Sim, sem dúvida. Bom, continuando então, Kardec diz assim: os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, os bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos e hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal da mesma forma como há os superiores em tudo, que não procuraram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Kardec, nesse parágrafo, começa a falar para a gente a respeito da escala espírita, não é? Que ele trata no Livro dos Espíritos muito bem, a partir da questão número 100, não é? E vem falando das categorias em que esses espíritos se encontram, né? Dentre aqui o nosso mundo, o nosso meio, vamos encontrar sim e nos depararmos com vários espíritos em vários níveis de evolução, não é isso, Bill? Sim, nós temos, como o Renato colocou bem aí, desde a pergunta, na verdade não é a pergunta número 100, mas do apontamento número 100, que a partir dele que entram as perguntas, temos lá a terceira ordem, né, que são os espíritos imperfeitos, que nós
nos encaixamos, nos enquadramos com toda a força nessa ordem. A segunda ordem, que são os bons espíritos, e os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, né? Puros, que é onde a ordem que nós estamos almejando e que com certeza alcançaremos. Mas dentro da terceira ordem, nós temos um sem números de espíritos que se categorizam nisso, como espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. Essa parte aqui da sétima classe, que são os espíritos neutros, são aqueles espíritos que, como o Bill Fabiano podia dizer, eu não faço o mal, mas também não faz o bem, né? Os espíritos colocam que não importa só não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, dentro dessa categorização aí, nós estamos incluídos como espíritos ainda imperfeitos. Então ainda nos resta uma boa caminhada até sairmos dessa terceira ordem, mas estamos dentro da categoria de espíritos imperfeitos. Interessante que ele faz o apontamento por algumas divisões e subdivisões. Sim. Porque dentro de uma divisão você tem ainda escalas, né? Outras escalas. Então, eu sou um espírito inferior, mas dentro dessa categoria, né, digamos assim, existe uma subdivisão, porque existe ainda aquele que ainda está um passo mais atrás, sim. Existe aquele que está num passo mediano, existe o outro que está num passo mais à frente, mas ainda é inferior. Sim. E é importante a gente fazer essa citação, porque quando você pega a partir dessa proposição, né, dessa indagação aí, dessa colocação número 100 e seguintes, e as questões seguintes, a gente precisa entender que dentro da impureza, da categorização, da impureza, dentro do estado da mediano ou do estado superior em que eles se encontram, existem ainda outras subdivisões que precisam ser observadas e muito bem observadas. O espírito já tem uma tendência ao bem, mas não significa dizer que ele ainda não tenha provas e expiações para passar e outras situações para poder resgatar, né, e acertar e galgar um novo degrau, né? Com certeza. A 10ª classe, por exemplo, de espíritos impuros diz o seguinte: são espíritos inclinados ao mal e fazem dele, do mal, o objeto de suas preocupações, ou seja, ele só pensa em fazer o mal, ele se compraz com o mal. Como espíritos dão conselhos desleais, fomentam, ou seja, alimentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas porque passam. A gente tem muitos exemplos aí de espíritos que vêm ter conosco, sobretudo quando a gente busca, né, a gente quer saber alguma resposta, né, Renato? A gente está com algum problema, com alguma preocupação, eu vou me consultar com fulano ou com cicrano, e aí é que entra o problema, porque quando a gente sempre tem que trazer, como o Chico colocava, né, meu parceiro, o telefone toca de lá para cá. Uhum. Então, quando os espíritos querem trazer-nos alguma informação que seja necessária e coerente com a nossa realidade, eles mesmos vêm ter conosco. Agora, quando nós vamos buscar, eu quero saber disso, a gente abre campo para qualquer espírito leviano nos trazer informações que, supostamente, entre todas as aspas, nós queremos. E aí é que entra um perigo, né, Renato? Sim, é a questão 459 do Livro dos Espíritos, né, da influência. Sim, da influência. E precisamos observá-las com muito carinho, porque sofremos influências o tempo todo, né? Tempo todo. Imagina um espírito num estado, né, numa categoria nesse sentido, nesse estado, vai sofrer ainda, sem dúvida, muitas interferências desses espíritos e do meio, né? Do meio, que eu digo assim, do mundo onde está realmente propriamente dito, e tudo que está inerente a ele, não é? Estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, com um corpo físico adequado a esse planeta e tudo, sofrendo, não é? Entre aspas, o que eu estou falando, e é sofrendo mesmo, né? As privações da falta de liberdade, né, que eu perdi lá atrás, não é? Então eu preciso aprender, preciso resgatar de alguma forma. Dentro da lei de causa e efeito que a gente acabou de citar agora no
no Analisando os Fatos, né? Dentro Sim. da lei de causa e efeito, a gente está ancorados dentro dessa lei e não podemos nos apartar da lei de causa e efeito. Então, são os espíritos que se atraem, influências que se atraem, inteligências também, entre aspas, né? Porque sim. acaba nós não colocando a inteligência em prática na medida que a gente utiliza para fazer o mal, né? A serviço do bem. Como deveria ser. Exatamente. Não é? Como deveria ser. Dá tempo para mais um parágrafo, vamos lá. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Olha o que o Kardec coloca aqui na Revista Espírita. Sem que o saibamos, dirigem nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Nós já falamos da questão 459, sim, da influência, e nos destinos, ele fala, né, influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade, porque eles podem simplesmente também, se simplesmente é uma palavra, a gente não pode entendê-la como algo muito pequeno, mas não, porque eles podem arrebanhar realmente multidões. Sim. Por isso que Kardec coloca para a gente em relação à humanidade, destino de uma humanidade. Sim. Porque se uma humanidade se dá muito, facilita muito essa interferência, né? Fica sujeito a trilhar o caminho que não é correto. Exatamente. Não é o tamanho do mal, é o campo que você vai dar para o mal, né? Você que vai definir para você, ou no caso para a humanidade, qual o tamanho que vai ter aquele processo negativo. Então, quando você abre portas, abre campo, a gente cita aí pessoas que têm os grandes comandos nas mãos, né, de governadores, presidentes, a capacidade e o poder que eles têm na mão de fazer algo diferente, né? No entanto, a gente vê vários processos aí que se dão de outra forma. Então, eles têm a oportunidade de fazer diferente, no entanto, eles arrastam multidões para o lado negativo, né? E a gente vê também algumas seitas aí, que a gente não vai citar nomes, nem cabe, né, citar nome, a gente nem sabe, a gente fala muito mal da nossa doutrina, que dirá dos outros. Então a gente vê através de mídias pessoas que são enredadas, né, Renato, dentro daquela seita ali, que são levadas ao suicídio, um coletivo muito grande levando ao suicídio, ou seja, são aquelas inteligências que são ligadas para o mal, como nós falamos, e que arrastam multidões para a mesma prática do mal. É isso que Kardec está colocando aí. Inerentes ao mundo de provas e expiações, sim. E justamente estão aí para a gente poder aprender, né? Para a gente poder aprender a equilibrar esse tipo de influência e de pensamento que chega, porque é o vigiar e orar que Jesus recomendou o tempo todo, não é? Sim. O espírito evolui do pensamento para a ação. É assim que ele evolui. Então a gente precisa ir buscar, né, o tratamento e internalizar o medicamento através do Evangelho, do conhecimento, de tudo que Kardec deixou a respeito da nossa doutrina, né? E mas internalizá-la desde o pensamento, né? Desde o pensamento. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final. Nossa, mas foi muito bom, né? Muito bom. Estamos chegando ao final, mas estaremos de volta aqui na próxima semana, tá? Exatamente. Dando continuidade ao estudo dessa Revista Espírita de 1859. Ainda estamos em janeiro, tá? Vamos devagar, com calma, não é isso, Bill? Sem pressa, conforme a necessidade e a possibilidade, para que a gente não saia daqui com nenhum tipo de dúvida, tanto eu quanto o Renato também não saiamos com dúvidas, e nem vocês que estão nos assistindo, estão nos escutando nesse momento. Sim, até então o próximo programa Luz na Penumbra. Fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,